Pessoal, não há nada tão nosso quanto a nossa história. Eu quero contar para vocês um pouco da minha história. Meu nome é Sidney Nazarete, eu nasci no interior da Bahia, tenho 42 anos de idade, tá? Eu vim de uma família muito humilde e muito sofrida. Então, eu quero falar para vocês o seguinte: se eu cheguei até aqui, você também pode, tá? Porque, gente, eu tenho 8 irmãos, comigo são 9, e nós vivemos uma vida muito difícil onde nós nascemos. Os meus pais, eles trabalhavam, tá, de empregados. Não tenho nada com conta quem trabalha empregado, mas a vida ali era muito difícil porque nós tinha que sobreviver do pouco que eles ganhavam. E muitas das vezes eu vi meu pai e minha mãe deixando de se alimentar para alimentar a nós. Então isso era muito doído. E eu via isso daí, eu pensava comigo, um dia eu vou mudar essa história, eu quero mudar isso, eu não quero isso para mim, né? E aí acontecia o seguinte, gente, quando alguém perguntava para mim, o que você quer ser? Eu falava, eu quero ser empresário. Essa era a minha visão. Mas lá nós morávamos dentro do mato, a perspectiva não tinha perspectiva nenhuma. Eu só ia na cidade com meu pai quando ia vender fruta na feira. E aí o meu pai, eu via que lá era diferente, o ambiente lá era diferente. E aí eu coloquei aqui no meu coração que eu queria ser empresário, que eu queria mudar, que eu queria sair dali, certo? Aí nós estudava muito longe, muito longe. Nós acordava às 5 da manhã para chegar às 7 horas na escola. Eu ia para a escola por causa da merenda, na verdade, naquela época. Porque a gente precisava comer, sabe? Precisava se alimentar. Essa é a verdade. E aí o que acontece, gente? Era mais ou menos uns 10 quilômetros para ir e para voltar durante 365 dias por ano, né? Lógico que não estudava todos os dias, mas era assim a nossa trajetória. Era muito difícil e aí nós conseguimos vencer essa batalha. E aí, pessoal, quando chegava a quarta série, não tinha mais escola naquela região. Aí a coisa ficou feia, né? Foi aí que a minha irmã, a mais velha, foi morar na cidade. Ela casou e eu fui morar na casa dela, tá? Na casa dela eu tinha que fazer alguma coisa para poder ajudar, auxiliar nas despesas da casa, até enfim, porque eu estava morando lá. Aí aconteceu o seguinte, eu conversando com ela e pedi para ela fazer geladinho, sacolé, para vender na praia. E aí essa foi a minha primeira vez que eu saí para empreender de verdade, assim, sozinho, vender geladinho. Do geladinho fui vender suco, do suco o pessoal pedia um salgadinho, a gente levava salgado e assim foi, tá? Nesse meio termo do salgado, do geladinho, a gente vendia só para as pessoas. Eu caminhava mais ou menos ali todos os dias, ali, não sei nem quantos quilômetros, dava no mínimo uns 20 quilômetros por dia também, mas eu já estava preparado, né? E aí ajudava a minha irmã em casa, ia para a escola, voltava e era assim a minha vida, tá? O que acontece? Depois que eu estava vendendo ali, eu conheci um casal, tá, que morava em uma outra cidade. E eles tinham uma barraca. Então eles me convidaram para trabalhar com eles. Eu falei, olha, eu não posso porque eu ajudo a minha irmã aqui e tal. E eles falaram, não, mas conversa com ela, você é uma pessoa muito responsável. Eu tinha naquela época 14 anos, e deve fazer 15 anos, gente. 15 anos de idade, né? Quando eu recebi este convite. Mas lembrando, eu não desistia. Era muito difícil eu fazer tudo que eu fazia, né? E logo que ele viu que eu era uma pessoa, era um menino, né, uma criança ainda, jovem, responsável, me fez esse convite. Então, eu comecei a trabalhar, né, a aceitar a proposta do casal. Conversei com minha irmã, a minha irmã falou, olha, a gente pode pegar o meu primo e tal, e aí eu peguei ele para poder ficar no meu lugar com a minha irmã e eu fui trabalhar com esse casal. Esse casal me trouxe uma experiência muito grande para a minha vida. Eles me ajudaram de verdade a eu continuar empreendendo. Por quê? Eu tinha uma responsabilidade muito grande. Eu cuidava da barraca deles ali, certo? E eles moravam em outra cidade. Então, todas as semanas eu ia prestar conta. Olha só, gente, que responsabilidade. Isso para mim, foi maravilhoso, tá? Conhecer esse pessoal, receber essa oportunidade e fazer, né, o que eles pediram para mim. Por quê? Quando eu fiz isso, eu já estava começando a ganhar um pouquinho de dinheiro. Aí foi aonde eu comecei a juntar dinheiro pensando em fazer o meu próprio negócio. Veja só, com isso chegou a hora, né, de eu fazer o meu negócio
E eu estava já praticamente preparado, porque eu comprei algumas mercadorias e coloquei do lado da barraca dele. Eu pedi para ele autorização se eu podia colocar algumas coisas diferentes do dele, é lógico, né? Ele falou, não, pode colocar. E aí eu coloquei, e aí eu fui começando a vender esses produtos e cuidando da barraca deles. E com esse novo patrão, né, gente, esse casal que me ajudou muito, eu aprendi a fazer, né, os meus primeiros negócios, certo? Por quê? Eles me colocaram praticamente como um gerente para gerenciar a loja deles, que era pequena, mas era uma lojinha, e eu com a minha barraquinha do lado. Aí foi aonde veio a oportunidade de eu começar a empreender, tá, com o meu próprio negócio. Foi quando eu comecei a comprar as mercadorias e participar de algumas feiras. Eu ia para a feira, tá? Eu ia para a feira, vendia minha mercadoria, tá? Vendia as mercadorias deles, e aí eu comecei realmente a ter uma visão diferente, tá, de compra e vendas no mercado tradicional, que aquilo ali me ajudou muito a eu chegar, tá, em um novo patamar, que foi quando eu tive que viajar sozinho para comprar as mercadorias, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, mas eu estava realmente determinado a mudar de vida, a mudar aquela situação, aquela história. Foi aí, gente, que eu comecei a crescer. Por quê? Eu comprava as mercadorias lá fora, mais barato, e trazia para revender ali na cidade. Então, o que eu vi sobre isso? Empreendedor tem que ter sempre o poder de compra. Era isso que eu fazia. Comprava mais barato e vendia mais caro quando chegava na minha cidade. Então, eu fui multiplicando cada vez mais e mudando, tá, a minha vida passo a passo. A cada degrau foi assim que eu vim transformando dia a dia, tá? Até para mim foi um grande desafio, né? Porque quando você não conhece nada, não conhece ninguém e você viaja para um lugar sem ter nenhum conhecimento e você volta, né, se dando legal, muito bem, é isso aí que aconteceu comigo, né? Com isso, eu tive uma nova visão de mercado, um novo conhecimento e fui morar em São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, eu já tinha até família, né? Uma outra família e tal. E aí o que aconteceu em São Paulo, gente? Eu comecei a montar uma pequena loja em São Paulo. Nessa pequena loja, eu investi, lembro na época era 11 mil e pouquinho, tá? E aí, com 6 meses dessa pequena loja, eu montei uma outra loja. Olha só que legal. Montei uma outra, daí foi para a segunda, eu tive açougue, eu tive lan house, eu tive papelaria e fui aumentando gradativamente o meu capital. Comprei carro, comprei casa, certo? Mas depois, no longo da trajetória, sempre tem alguns empecilhos, né? E eu estava muito bem, estava vivendo bem mesmo nessa época, quando eu adquiri tudo isso. Foi assim, pessoal, que eu iniciei ali em São Paulo, mas também tive uma experiência muito ruim, porque eu acabei perdendo tudo, tá? Depois disso, porque as minhas lojas, né, acabou tendo um prejuízo muito grande, entrei na sociedade muito errada, e aí foi aonde eu tive que suportar um momento bem difícil. Perdi carro, perdi casa, perdi loja, perdi tudo. Chegou um momento que eu achava que não ia ter nem o alimento para minha filha, mas eu acreditava que eu ia conseguir mudar aquela história, tá? Não tinha mais nenhuma perspectiva de pagar 1,2 milhões de reais. Foi aí que eu comecei uma nova história e eu vim para o sul do Brasil, onde a gente começamos uma nova trajetória. Eu lembro muito o meu tempo de infância. Eu e meu irmão brincando, né, lá chama terreiro, no quintal da nossa casa lá. E a gente era criativo, cara. Nós fazíamos nossos carrinhos. Você acredita? Fazia carrinho de lata de sardinha, carrinho de madeira, carrinho de PET, garrafa PET nós fazia. Então, o meu desejo era ter um carro de verdade como esse, né? E outros, né, carro importado que eu já tive. Mas eu falo coisa para vocês. A vontade de vencer e de ser alguém na vida era muito grande.
Então, quando você tem esse desejo, nada te impede de você realmente ser, tá? E o mais importante de tudo, gente, é os princípios. Eu lembro que a minha mãe, ela tinha uma afinidade muito grande, apesar dela não ter estudado. Ela falava que a gente deveria estudar e ter conhecimento para não ser igual a eles, né? Que eles, tipo assim, era muito difícil, eles não conseguiam estudar. Mas o meu maior orgulho de tudo, sabe o que é? A minha mãe, depois que nós todos ficamos de maior, a minha mãe foi para a escola e ela estudou. Aprendeu a ler e aprendeu a escrever. E hoje a minha mãe, ela sabe fazer o nome dela, sabe escrever, sabe ler. Isso me deixa muito orgulhoso. Então o que eu quero dizer para você? Você também pode. Tudo que você quiser fazer, você consegue. Era aqui que eu morava quando eu vim aqui pro sul. Essa casinha tá cheia de mato hoje. E trabalhava na oficina aqui na esquina. Hoje está fechado, bem ali na esquina. E isso daqui, a partir daqui vocês vão conhecer mais um pouco da minha história. As dívidas que eu tinha, ó, foi tudo se embora. Essa trajetória aqui, pessoal, não foi fácil. Nós tivemos um grande aprendizado nessa casinha aqui. Aqui foi onde tudo começou, a minha vida novamente, a minha nova jornada aqui no sul, tá? E aqui eu comecei a conhecer o mercado de criptomoedas. Foi aqui, quando eu mudei para cá. Aqui eu trabalhei na oficina, trabalhei na roça, trabalhei vendendo salgado novamente. E assim foi a minha jornada. A minha esposa, muito guerreira, batalhando junto comigo. E ela trabalhava de faxina e eu trabalhava de tudo, na roça, vendia, fazia de tudo. Até nós conseguir mudar daqui para um lugar melhor. E hoje eu moro aqui, ó, de frente para o mar. Liberdade financeira, liberdade de tempo, dinheiro. Agora, se você quiser também participar de tudo isso, eu vou pegar você pela mão e vou ajudar você a ganhar dinheiro nesse mercado todos os dias aqui comigo. Só precisa você tomar uma decisão, clicar aqui agora no botão abaixo e vir fazer parte dessa jornada dos futuros milionários. Para você participar, todos os dias ganhar dinheiro comigo. Vem comigo!